o que diz respeito a uma programação reencarnatória e aquilo que advém disso, passa por uma série de acordados que acontece no astral, e para aquele que fica por lá mais tempo enquanto desencarnado, estudando, aprendendo para reencarnar, ele acaba tendo uma vilegiatura mais verticalizada. E há aquele que opta por retornar logo a um corpo de carne via uma expiação específica, aferidora, que depois que é feita essa reparação, essa expiação, vou ao encontro de ver a prova, vivê-la e dar conta dela. E ocorre que pode acontecer que para uma dada falha que eu tenha realizado numa existência, uma queda acontecida, uma existência se configura insuficiente para o enfrentamento daquela situação e o lidar com ela, e pode requerer mais de uma existência. Enquanto encarnado, em que entro pela porta do berço, saio pela porta do túmulo, depois volto novamente pela portinhola do renascimento e saio para demandar o além. E nesses ioiôs eu vou sendo fermentada e desenvolvendo ferramental para enfrentar, encarar o que fiz lá atrás e que ainda não tem condição de espiar. E que só reencarnações sucessivas vai me auferindo e mostra a importância de estar aqui nesse corpo de carne, que diz da preciosidade que é poder, nessa experiência, aprender, dirimir recalque, amealhar sabedoria e aquinhoar recurso de enfrentamento do meu eu, que me capacita a ir ao encontro do que vivi. Em sendo assim, para uma dada circunstância que configura um delito grave, pode ser que naquela existência ainda não aconteça a expiação, porque o indivíduo não está preparado, e nem na subsequente. O que pode discorrer umas 3 reencarnações até que eu dê conta de pedir a expiação daquilo, olhar, abarcar o alcance daquele estrago que fiz, com a tranquilidade necessária para agir em direção a isso, e poder, então, viver isso encarnada e experimentar essa reparação e expiação. E quando nós vemos situações expiatórias que estão ligadas a algo que esse indivíduo pediu e que é tão exigente, mostra que precisou de um preparo e precisa para que o espírito dê conta de viver a consequência daquele encarnado. Se pegarmos a questão
de um mongolismo, uma lepra, uma anencefalia, que são quadros pungentes e que tem a ver com uma preparação feita porque tinha chegado a hora de isso ser resolvido para aquela consciência. Mas pode acontecer de ainda não ter chegado o meu momento de lidar com aquela situação e seja providenciada uma desencarnação para mim antes de encontrar com dada situação aqui, e pela minha insistência em continuar encarnada, acabe encontrando precipitadamente a arena e venha falir. Porque aquele espírito pode ter sido preparado para entrar no corpo de carne e ficar uns 5 anos, conforme relatado em Loucura e Obsessão, em que Manuel Filomeno de Miranda vai trazer o caso da Sara, que havia, com a idade de 5 anos, contraído uma doença e ela estava com uma dispneia e já havia o prognóstico de uma desencarnação pelo agravamento da enfermidade dela. E os seus pais, que militavam na seara espírita, que eram médios, solicitaram ao Dr. Bezerra de Menezes a intervenção no caso dessa filha, que era tudo para eles, para que ela permanecesse no corpo de carne. E o Dr. Bezerra leva esse petitório a Maria Santíssima, que, pela insistência desses genitores, acaba por enviar via Celina, sua mensageira, que adentra a câmara onde estavam, dizendo que a mãe de Jesus, Nossa Senhora, havia concedido uma moratória que aconteceria na vida da Sara e que já beneficiaria a partir daquele momento. E, em sendo assim, ela vai então viver mais uns 20 anos, quando ela vai reencontrar a situação para o qual ela não tinha preparado no astral. Quer dizer que tinha havido uma organização para ela de entrar na grade da encarnação e de só ter essa experiência aqui até os 5 anos, ela já oferiria fermentação e burilamento para que numa próxima existência, depois de uma estada no astral, ela ter condição de reencontrar a situação que era o tendão de Aquiles para ela. Mas, via insistência dos genitores, acaba permanecendo aqui encarnada e, ao encontrar um obsessor de ontem, um comparsa, ela vê na figura de um professor uma arena que choveira sobre ela e se apaixona por ele, que, casado, vai mostrar a impossibilidade que aquilo acontecesse na vida dela. E, por não poder realizar
a paixão para ela de estar com ele, ela comete autocídio. Em sendo assim, vai mostrar que mesmo que ela tenha recebido essa moratória que não estava no planejamento, caberia um esforço redobrado, que ficava claro pelo aviso de algo que estava fora de uma programação e foi acrescido e concedido pela insistência deles, e que teve o esclarecimento de Nossa Senhora de que permanecer num corpo de carne para ela seria muito grave e perigoso. Mas na insistência que aconteceu, ela continua a trajetória dela aqui, e um período que seria curto para ela estar aqui dessa vez, nesses 5 anos em que ela ia oferir recurso para uma próxima existência, enfrentar o que precisasse, se tivesse chegado o momento. E poderia aí ter uma desencarnação branda, porque de morte natural, onde ela seria relocada para o astral para continuar o seu preparo, se configura para ela algo tormentoso, que é o suicídio. E é um aviso para todos nós. Quando vivemos situação que percebemos que havia soado um instante derradeiro e nós continuamos, é dado a nós permanecer aqui. É urgente que fortaleçamos a vigilância, a força, para oferir mais recursos em menos tempo e termos condição de lidar com as responsabilidades e com os enfrentamentos que uma moratória implica. Uma continuidade aqui. E isso vai dizer de fortalecermos a humildade, que nos traz visão, lucidez, coragem. E uma busca da ação livre no bem, que substitua a reação, que vai nos dar a disciplina de fazer o que deve ser feito, que é o conferidor da liberdade de ser quem desejamos ser, nutrindo compaixão, que é fortaleza, trocando machucado por defesa, visto que no momento em que eu sangro, por fora, por dentro, em que eu estou numa condição de lesão, isso vai me conferir uma proteção pela força que eu adquiro, uma defesa moral. Ao invés de ruminar psicologicamente dada a situação que não foi como gostaria, mas aprendendo a colher o que foi plantado e talhado em mim. Em sendo assim, quando nós falamos de uma busca de fazer mais em menos tempo no bem, principalmente se percebemos que estamos num regime de acréscimo de tempo, que por misericórdia foi dada uma continuidade para nós, isso também é um alerta para que ampliemos o nosso limite. E com isso consigo um deslize mais tranquilo nessa vilegiatura,
sem experimentar condições de chacoalho, enfraquecimento moral, que poderia se fazer acompanhar de uma dificuldade de recuperar e um estacionamento perigoso. Um dos sentimentos que acontecem na nossa experiência, que tem intensificado nos últimos anos, é a ansiedade tóxica, que acaba nos levando para um pânico e que diz de um destrambelho que pode significar uma esquizofrenia, que vem acontecer um surto psicótico, por uma incapacidade de lidar com o que acontece. E, em sendo assim, considerando que nós somos seres espirituais em busca de experiência espiritual e não seres orgânicos em busca de experiência material, nós vamos conseguindo fortalecer o amealho da gratidão, que é esse sentimento que nos reorganiza e nos auxilia. Visto que não é uma dívida pesada, é uma dívida amorosa, uma dívida de gratidão que passamos a ter com a vida, com aqueles que podem interagir conosco, ao que perfuma, desabrocha, encanta, a oferecer a rosa plantada no imo do coração, porta dentro da alma. E essa questão da ingratidão, ela vai dizer da dificuldade de ver como benefício e auxílio aquilo que nos alcança. Mesmo porque, numa situação desafiadora, aparentemente sombria, pode estar onde eu vou conseguir desenvolver o recurso de enfrentamento que preciso. E, ao adentrar a arena da ingratidão, eu acabo perpetuando uma dinâmica disfuncional, destrutiva, e vai ter consequências na responsabilidade, na perspectiva. Na possibilidade. Acaba reforçando um padrão negativo na interação com o outro e perpetuando uma dinâmica destrutiva de uma intimidade emocional no relacionamento que vem acontecer com o externo. Vou me tornando uma pessoa tão destrutiva e complexa como quem eu critico. Assim, ao me colocar nessa posição de defensiva e agressora do que está de fora, isso vai me transformando naquilo de negativo que ataco, sem que eu perceba. Se isso acontece em relação aos pais, gera padrões profundos de desequilíbrio, desatrelo emocional. Já nutrir a gratidão vai rompendo o ciclo de sofrimento, nos fortalecendo, nos dando resistência, resiliência, que é uma capacidade de transformar para melhor o que me acontece. Adentramos uma maturidade. E o perdão, ele per si vai romper ciclo de mágoa, de padrão transgeracional, e permite que o amor incondicional extravase. Eu saio do infante, da queixa, elevo. Nutrir a gratidão vai corrigir e aprimorar a forma como lido
com quem vem depois de mim na construção de uma trajetória melhor e com aqueles os quais conviverei. Aí vai sendo criado essa raiz forte, em que o favo de mel adentra o local da raiz amarga e vai fortalecer essa base, que suporta vendaval. Um solo mais fértil é usado para erigir a nossa identidade, que começa aí no lar, como seu basal, mas que vai transpor para fora. Tinha um rapaz que ele havia começado a frequentar um dado centro espírita e foi tomado de um sentimento de aversão por alguém que militava ali. E aquilo foi tomando um vulto dentro dele e tal, que ele, para não encontrar com essa pessoa, passou a parar de ir nesse dado centro espírita. Começou a ir em outro para evitar o encontro. E acontece de quando pessoas estão dentro de um mesmo teto, e mesmo fazendo o evangelho no lar diário, poder haver briga, mesmo durante o evangelho no lar, devido à dificuldade de relacionamento entre aqueles que eles estão. Em sendo assim, alguém do meu ontem volta na minha convivência ali naquele centro espírita uma vez por semana, porque se fosse no mesmo lar, não seria possível a convivência, porque viraria briga. E para esse rapaz, esse alguém do seu ontem voltou dessa forma ali pelo centro espírita, que ele precisava ver só uma vez por semana, e mesmo assim ele não deu conta. Optou por se afastar de frequentar ali, passou aí um outro, a casa espírita, e certa feita ele precisou fazer o colocamento de uma laje na sua casa, e em sendo assim, ele havia comentado, se tivesse alguém ali no centro que ele frequentara, visto o encontro, e passou o pedido de vir essa dada pessoa para auxiliá-lo, que ao chegar no centro havia comentado solto esse assunto, e apareceu para ir auxiliá-lo exatamente aquele com o qual ele tinha aversão, que o ajudara na colocação daquela laje e a arrumar aquela casa, e que nessa experiência se tornaram grandes amigos. E mostra que se houver alguma dificuldade de relacionamento, podemos usar uma laje para tentar resolver. Para além disso, urge considerar que quando eu frequento uma instituição espírita e me demoro em desentendimento, significa que não compreendi a proposta de Jesus para a minha vida. Visto que aquele que eu encontro em dada repartição em que me demoro, seja no trabalho, no supermercado, quando vou lá, no centro espírita supracitado, e há uma dificuldade de relacionamento, é alguém que foi colocado para conviver comigo já no regime de facilitamento, porque não está dentro da minha casa comigo, até pela inviabilidade que isso representaria, e já foi colocado numa condição de encontro fortuito
para que eu vá conseguindo transformar aquela dificuldade em caridade, em ação. E aqui mostra um outro tipo de moratória, que mesmo que não seja o prolongamento do tempo aqui em anos, é das formas como nós vamos encontrar aquilo que vai nos testar e nos espiar. Que são feitos recortes para nos auxiliar e para que nós consigamos, dessa vez, um resultado melhor, moralmente falando. E é nessa fraqueza, nessa insuficiência que vaza a sublimidade, a bênção. E que nos compete acolher para ir fortalecendo. Vai permitindo um amealho e um acréscimo de experiência que vai nos capacitando e fazendo essa permissão de estarmos numa condição que seja de aproveitar o tempo que nós estamos aqui, que é precioso, tendo em mente que muitas facilidades já foram arroladas para nos ajudar, que nós estamos no lugar que devíamos estar, no trabalho que deveríamos assumir, com as pessoas que deveríamos encontrar, e que será importante a nossa disposição de fazer valer dessa vez uma atividade em que possamos deixar rastro de luz quando formos embora daqui. Porque acontece do espírita chegar no astral, conforme Chico dizia, com aquela sensação de que poderia ter feito mais, de ficou aquém. E esse é um motivo pelo qual o Chico ele tinha tantas atividades e procurava ocupar o seu tempo nessa faina infatigável do serviço nobre, aproveitando cada gota da sua estadia aqui. Porque ele via a volta de espíritas para o astral que se ressumavam e ressentiam de não ter feito mais e aproveitado melhor enquanto encarnados. Naturalmente que, na medida que nós vamos vencendo as dificuldades e dando conta de continuar, nós vamos amealhando mais autoconhecimento e vamos conseguindo descobrir recursos dormidos que passam a ficar disponibilizados. Porque se eu esperar eu estar pronta num ferramental e numa autoanálise para fazer o caminho que preciso, fica em aberto. Fica suspenso, eu paro. Mas se eu continuo em meio à minha fragilidade, à minha insuficiência, e vou com a vontade, a paixão em conseguir o esforço, dando conta da vitória sobre mim mesmo e de dar passo para frente, com o tempo vai acontecendo uma autopercepção mais elaborada. Vou conseguindo disponibilizar recursos de auxílio mais aprimorados.
E isso vai me dando condição de ter essa perspectiva e esse discernimento do caminho que deva trilhar. Que é um caminho bendito, que preciso fazer o desejo de ir nessa direção e com essa autoanálise que vai me afastando do risco de ter minha credulidade explorada, usada ao bel, porque eu vou tendo esse bom senso e conseguindo enraizar isso, traçar um roteiro. Algo que nos auxilia nesse processo é ver a trajetória de alguém que está há mais tempo nesse caminho, que tem dado conta, porque isso acaba que nos espelha determinados aspectos que nos ajuda a compreender melhor por onde ir e ajuizar do que temos feito e sido. Mas, mesmo assim, a percepção de que não há um manual e de que precisa achar o meu caminho, ela é imperiosa. E seguir por ele, sem titubear. Mesmo vindo um vento contrário, uma tempestade, conforme Jesus arrola, e que a casinhola fica de pé, nesse esforço eu vou conseguindo fazer essa fidelidade à minha consciência. Vai ser colocado na parábola do tesouro e da pérola, onde Jesus rasga com o reino dos céus, que é símil a um tesouro escondido. E quando o homem passa por ali, e ao se perceber com algo ali que enleva naquele campo e ganha um vulto, ele vai até lá e encontra este tesouro. E volta a esconder ele naquela glebinha, vai, vende tudo quanto possui e compra aquele campo. E mostra que, ao encontrarmos o caminho que precisamos percorrer, é um tesouro muito precioso, porque é um mapa mesmo desse tesouro, que nos faz abdicar de todo o resto e colocar a serviço do Cristo para fazer o seguimento após ele. No subsequente, o reino da luz do céu é semelhante a um negociante que procura uma pérola boa. Encontra uma bastante preciosa, quilatosa, vai, vende tudo quanto ele tinha e a compra para permanecer com ela. Mostrando que encontrar essa proposta que nos amealha, essa preciosidade, vai nos levar a colocar todo o resto a serviço do digno, em que vamos articular o que venhamos a movimentar no empréstimo para que aquele caminho possa ser insementado nessa aceleração kairótica.